noite. Boa noite, igreja. Boa noite, queridos, do outro lado da telinha que estão nos assistindo. Estamos mais uma noite aqui, reunidos para adorar aquele que é digno de louvor. Quero iniciar lá em João 4, 23 e 24, que diz: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, É isso que o Senhor quer. Que você aí na sua casa, com a sua família, ore com espírito, um verdadeiro adorador do Senhor. Que você possa abrir os seus lábios e cantar para aquele que é digno de toda honra e todo louvor. Amém? Então me ajude aí, vocês que estão com a sua família, ficam de pé mesmo. Faz um louvor, uma adoração digna para esse Deus, que nunca nos deixa só, que nunca nos abandona, Vamos adorar de todo o nosso coração. Amém? Amém, Senhor. Te adoramos, ó Deus. Seja engrandecido, Senhor, nesta noite, Pai. Que todo louvor, Senhor, seja dado a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é nos braços do Pai, é o descanso. Descansa, igreja, descansa nos braços do Pai. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É só nele que podemos confiar, colocar total confiança. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso.
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Ficar em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Eu conto contigo. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Amém, Senhor. Glórias a Ti, meu Pai. É nos braços de Deus, né, o nosso descanso. Que você possa confiar, né, de todo o seu coração, que é com Deus que você tem que colocar o seu descanso. Amém? Glórias a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Reina, Senhor. Reina sobre as nossas vidas, Pai. Reina sobre cada família, Senhor, neste lar, Pai, que está agora, Senhor, conosco aqui, ó Deus, reunidos, Senhor, para adorar a Ti, Senhor. Tu és o Deus, Senhor, o Deus que pode todas as coisas, Deus. Tudo, Senhor, Tu podes, Pai. Para Ti, meu Senhor. Minha alma anseia por Ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra Te oferecer. Quero aos Teus braços me entregar, pois sei que Tu me aceitas como estou. Preciso do Teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti. Reina sobre mim, sou Tua noiva, espero e anseio por Ti. Nos rendemos, Senhor, a Ti, Pai. A Tua igreja, Senhor, está aqui, Deus. Receba. Vem para Ti, meu Senhor. Minha alma anseia por Ti.
Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Oh Deus, preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Sim, Senhor, reina Deus, reina sobre nós, Senhor. Rendemos aos teus pés, Senhor. Reina, Deus, sobre a tua igreja, Pai. Reina sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Dos meus queridos, ó Deus, que estão do outro lado da telinha, Pai. Reina, Senhor. Reina em cada vida, Deus, em cada lar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluias, Deus, aleluias. Nos rendemos, Senhor, aos teus pés, Senhor. Clamamos a tua presença, Senhor, em cada lar, Deus, em cada coração, Senhor. Venha, Deus. Queremos, Senhor, estar mais perto de ti, Senhor. Queremos nos achegar, Pai, diante de ti, Senhor. E dobrar os nossos joelhos, Deus. E render graças, Deus, a ti, Senhor. Tu és um Deus todo-poderoso, Senhor. Tu pode todas as coisas, Senhor. Tu pode curar, Deus. Tu pode manifestar, Senhor, a tua glória, Senhor, em cada vida, Deus. Em cada lar, Pai. Oh, Jesus. Esteja à vontade, Senhor, no meio de nós, Deus, na tua igreja, Pai. Clamamos a ti, Senhor. Clamamos a tua misericórdia, Pai. Clamamos o teu amor, Senhor, sobre cada família, Deus. Oh, Jesus, mais perto, Senhor. Queremos estar mais perto, Deus, de ti, do teu altar, Senhor. Sentir, ó Deus, o teu bom perfume, Senhor. Aleluias. Glórias a ti, Deus. Aleluias, aleluias. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Traga-me mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Leva-me pra mais perto, leva-me mais profundo.
amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Oh, 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 grande é o teu amor por mim. Oh, 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 grande é teu amor. Oh, 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 grande é teu amor por mim. Oh, 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 grande é teu amor. Oh, 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 grande é teu amor por mim. Oh, oh, grande é o teu amor. Grande é teu amor. Grande é o teu amor por ti, por você que está vendo esse louvor. Leva-me para mais perto. O Senhor quer te levar para mais perto. O Senhor quer estar profundamente com você. Deus quer conhecer o teu coração. Vai para perto de Jesus. O amor de Jesus é doce, é puro. Ele quer você. Jesus te chama. Vem conhecer Jesus. Aleluias, aleluias. Leva-me mais profundo, eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Amém, igreja, amém. Que possamos todos os dias, conhecer a Jesus, porque Jesus é doce, Ele é amoroso com cada filho. Que você possa todos os dias estar perto do Senhor, ser o filho amado que Deus tanto quer de você. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, pela tua igreja, Deus. Obrigada, Senhor, por cada louvor, Deus. Obrigada, Deus, por cada vida, Senhor, que está sendo alcançada, Pai. Obrigada, Jesus. Que o Senhor possa falar conosco, Deus, pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Boa noite a todos. Mais uma vez, a Igreja Nova Vida do Coelho. Tivemos aí esse momento de louvor. Estamos na parte da noite fazendo culto somente online, não tem culto presencial. Que você possa aproveitar, né? O motivo é o mês de janeiro. Depois, para fevereiro, volta aí a atividade normalmente. Temos aqui alguns avisos antes da gente iniciar a mensagem. E o culto de ceia do Senhor será dia 7/2. A 7/2 será antecipado uma semana devido ao feriado. Então, terá um feriado, aí não faremos no segundo domingo. Será no primeiro domingo do mês de fevereiro. Nós teremos o culto de ceia do Senhor. A parte social já retornou. Já estamos terça-feira, terça e sexta, já voltou o atendimento. A escola de discípulos, vamos confirmar a data mais para frente, assim como também iremos confirmar a data também do grupo familiar. Já tem data? Não temos data ainda do grupo familiar. Nós iremos confirmar a data do grupo familiar mais para frente também. Deve ser aí para o início de fevereiro, no meio de fevereiro também deve retornar. Tem mais algum aviso? Ok. Também nós queremos agradecer você que tem entendido também a missão da igreja, as contas, tudo aquilo que nós temos ali
como desafio. Nós deixaremos aí também no aviso, deixaremos a conta da igreja para você, para que, caso você queira, facilitando, você tem a conta, você já pode utilizar o Pix, já tem anotado aí o CNPJ, para quem tem o Pix cadastrado, que assim facilita a transferência. Você pode usar o CNPJ da igreja como Pix, para poder facilitar a transferência para a conta. Nós agradecemos, a igreja tem vencido os desafios, né? Nós temos esses desafios, nós temos aceitado no Senhor, e agradecemos toda a colaboração, toda a fidelidade, em nome da Igreja do Coelho, do pastor Emilson, que tem estado à frente ali para poder administrar, para poder direcionar, que Deus tem dado essa incumbência de guiar, de poder direcionar os investimentos ali junto com a Igreja, e agradecemos a todos aqueles que têm participado conosco. Vamos agora fazer um momento de oração para que nós possamos voltar, continuar o assunto, que nós possamos continuar aquilo que o assunto de Josué, que nós iniciamos na parte da manhã. Nós possamos agora tocar na palavra de Deus, a base do capítulo, do versículo será ali no final de Josué 5, mais precisamente nós iremos avançar um pouquinho para o 6, se assim permitir. Vamos fazer essa oração. Eu convido você que está em casa, que você possa orar, dar esse feedback também, como é que está o som, né, como é que está tudo, qualquer problema. Estamos aqui improvisando uma igreja em casa para poder fazer essa transmissão. Vamos curvar as nossas cabeças, nós possamos orar, agradecer o Senhor. Senhor, nós pedimos a Deus que nesse momento, Senhor, um momento tão solene, um momento, ó Deus, de cultuar o Teu nome, cultuar, ó Senhor, a Ti, Deus, de nós nos curvarmos, ó Deus, a Ti, de nós louvarmos o Teu nome, Senhor, de nós podermos estar entoando esses louvores, esse início de culto, Deus. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem direcionado o nosso coração, tem transformado, tem nos feito, Senhor, adoradores que agradam mais a Ti, Senhor. O Senhor tem nos direcionado para podermos agradar a Ti, engrandecer o Teu nome. É isso que nós pedimos, Deus. Que cada momento aqui seja para engrandecer o Teu nome, Senhor. Que nós, ó Deus, possamos crescer mais na Tua graça, Senhor. Crescer, ó Senhor, na Tua libertação, Senhor. Crescer, ó Deus, no poder do Teu nome, Senhor. No poder da Tua palavra, Deus. Que possamos, ó Deus, ouvir de Ti, Senhor. Fala conosco, Deus. Deixa os nossos ouvidos atentos, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Deixa, Deus, os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós possamos enxergar com a Tua ótica, Deus. Para que nós possamos ouvir, ó Deus, conforme o Senhor está falando para nós, Deus. Dê a direção, Senhor, para o Teu povo, Deus. Dê a direção, Senhor, para todos aqueles que estão ouvindo, Senhor. Quebra, ó Deus, cadeias, Senhor, quebra, ó Deus, pecado, liberta do pecado, Deus, renova a nossa vida, Deus, dê força, Deus, àquele que está desanimado, através também da Sua palavra, Deus. Nós oramos e agradecemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar o texto bíblico em Josué 5, o versículo 14. Na parte da manhã, nós falamos um pouco da história de Moisés, de Josué, né? Tocamos um pouco em Moisés. Josué veio substituir, após a morte desse líder, do líder Moisés, Josué substitui o chamado dele no povo de Deus, de ter que direcionar. Comentamos a idade dele, já cerca de 85 anos, já com a sua idade avançada, que ele esperou 40 anos por esse momento, não pelo momento de liderar, mas pelo momento de entrar na terra prometida.
O momento de estar recebendo aquilo que Deus tinha prometido para ele. Tanto ele como Caleb, que esperaram no Senhor, esperaram durante 40 anos para poder chegar naquele momento ali de entrar na terra prometida. E o momento de entrar na terra prometida, ele também não sabia que teria essa responsabilidade dada por Deus a ele de ter que direcionar o povo. Uma responsabilidade que causa também medo, que causa na pessoa com seriedade, vai tremer, porque nós, quando estamos direcionando alguém, nós com certeza daremos conta a Deus daquilo que nós fazemos, nós damos conta a Deus das intenções que nós alimentamos no nosso coração, sobre cada ato, cada detalhe da nossa vida, nós estaremos diante de Deus, prestando contas da maneira como nós fazemos. E Josué aceita esse desafio, recebe esse chamado, vai à frente, e paramos no momento em que ele se depara com um homem na frente dele, e ele pergunta: quem é você? No caso, você é do outro exército ou do nosso? Qual é o seu lado? Ele estava ali de frente para Jericó, tinha acabado de atravessar o Rio Jordão e partia para avançar. Estava ali pensando, estava ali de alguma maneira traçando a sua estratégia para poder saber de que lado você está. Qual é o lado do seu exército? No versículo 14, vamos ler Josué 5, versículo 14. Após a pergunta de Josué, ele responde, e a Bíblia diz assim: ele respondeu: não sou nem uma coisa, nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E lhe disse: que diz meu senhor ao seu servo? Então Josué se prostra e o adora. Algumas pessoas ficam na dúvida se era um anjo do Senhor, mas pelo simples fato de nós vermos ele se prostrando e aceitando a adoração de Josué, ele aceitando essa adoração, nós sabemos que se trata do próprio Senhor Jesus. A gente chama de teofania, é uma pré-encarnação do Senhor Jesus Cristo. Ele ali diante do seu servo, diante de Josué, ele estava diante de Josué para poder dar a ele instruções sobre aquela batalha, para poder assumir assim diante dele como se fosse um general. E aí a gente pode perguntar, não está do lado de Josué? Porque nós vamos pensar assim, qual é o seu lado? Então Deus não está do nosso lado? Nós não temos o hábito de falar isso? Deus está do nosso lado? Deus não estaria do meu lado? E vem o anjo do Senhor, o próprio Deus, e diz: nem de um lado, nem do outro. Tá? Nós podemos entender que a quebra da aliança, esse anjo, ele estava com a espada desembainhada, né? Estava fora, estava com a espada na mão. Posição de guerra, né? De utilizar. Para que você vai tirar uma espada se você não está pronto para utilizá-la? Então aquela posição de guerra, quando nós ouvimos isso, nem de um lado, nem do outro, sou do exército do Senhor Jesus, nós podemos entender que aquela espada do Deus Santo, a espada do Deus Santo, poderia sim se voltar para Israel. Poderia se voltar para Israel. Como poderia se voltar para Israel? Com a quebra da aliança. Aquela espada está indo contra, seria com a quebra da aliança. É necessário nós termos uma aliança. É necessário nós termos uma aliança para mantermos
a presença de Deus, para nós mantermos o chamado de Deus, nós precisamos ter uma aliança com o Senhor. O horário. Nós precisamos ter uma aliança com o Senhor. Nós precisamos manter essa aliança para que essa espada não se volte para nós. Nós precisamos estar atentos para a aliança que Deus fez conosco. Então, quando ele fala isso, nem um lado, nem um outro, nós podemos ter uma... isso é estranho eu ter nem de um lado, nem do outro. Deus está do nosso lado. Lembra? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? É algo que nós falamos. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nos remete à nossa responsabilidade e à necessidade que nós temos de ser do lado do Senhor. De ser do lado do Senhor dos exércitos. O príncipe do exército do Senhor. De estarmos do lado de Jesus. Nós devemos estar do lado de Jesus. Fazermos parte desse exército. Nós devemos saber que a aliança com Deus faz com que a espada do Senhor não se volte contra nós. Que a espada do Senhor, o juízo de Deus, não venha contra a nossa família, contra a nossa casa, que não venha contra a nossa cidade, que não venha contra nós. Então não basta nós falarmos que amamos a Deus, simplesmente. Não basta eu falar que não tenho Deus como meu inimigo, que eu amo Deus. Não é só isso. Eu tenho que ter uma aliança com Ele. Não é de qualquer jeito. Não é para qualquer pessoa que tem uma aliança. Uma aliança com Deus nos remete a ter uma aliança nos moldes do que o próprio Deus estabeleceu. Quais foram os princípios que Deus estabeleceu para você na sua vida? Esses são os princípios que você deve seguir. Esses são os princípios que você deve almejar. Não podemos achar que tanto faz ter ou não santidade. Não podemos achar que Ele está do nosso lado, ainda que nós não venhamos a valorizar a santidade de Deus e buscar essa santidade para a nossa vida. Então, a aliança exige santidade. Exige nós estarmos preocupados, atentos, sendo transformados na nossa mente, que nós podemos, acontece de nós pecarmos, mas não permanecer no pecado. Como que é a nossa consciência, como está a nossa mente diante da santidade de Deus. O grande general que comanda os anjos, ele não comanda só o exército terreno. Então ele vem dizer que é o exército do Senhor. Existe também um exército de anjos. E ele é o grande general. Vocês lembram algo que está em Lucas 7, no versículo 8? Vocês lembram do centurião? O que ele diz para o Senhor Jesus? O que o centurião fala para o Senhor Jesus? Vocês lembram disso? Ele diz, porque também eu sou homem, sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. E ao meu servo, faça isto, e ele faz. Isso está em Lucas 7, versículo 8. Então nós sabemos da autoridade desse general que comanda os anjos. Então não está em jogo ali quem tem a maior patente. Porque poderíamos pensar, Josué, líder do povo, poderia estar arrogante em não ouvir aquele que está diante dele. Como é importante nós reconhecermos aquele que nos guia. Nós reconhecemos quem está falando conosco. Reconhecer a autoridade de Deus. Reconhecer
quem está falando conosco. Qual patente? Ah, então eu sou o líder máximo. O líder máximo na nossa vida. Isso para todos os membros da igreja. E deveria ser assim para todas as pessoas. Quem tem a maior patente é esse Senhor, o príncipe dos exércitos de Deus, o príncipe, o nosso rei. Quem tem a maior patente? Então é importante nós reconhecermos quem guia a nossa vida. Você precisa reconhecer quem guia a tua vida, quem deve guiar a sua vida. Josué, diante daquele homem, quando ele se apresenta, ele diz: diga-me o que tem para mim. Josué se curva diante dele. Ele se curva diante da orientação. Há disposição em você para reconhecer a autoridade de Deus? Quais são as áreas da sua vida que você não reconhece essa autoridade? Quais são as áreas da sua vida que você segue e vive como você quer? Você faz aquilo que você tem na telha, da maneira que você acha melhor. Você guerreia na sua vida, você caminha na sua vida da maneira que você quer. Temos perguntado o que nós devemos fazer para Deus? Quantas vezes nós deixamos de perguntar o que nós deveríamos fazer, como nós devemos fazer, para onde seguir? É importante nós estarmos constantemente buscando a face de Deus, sabendo desse Deus que se apresenta, esse Deus que se revela e esse Deus que se revelou. Nós sabendo de todas essas experiências registradas, das nossas experiências, nós não podemos seguir sem perguntar o que Deus quer que nós façamos. Para onde seguir? Qual é a ordem, Senhor? As áreas da minha vida que eu estou impedindo de Deus mudar, de Deus tratar, que eu estou endurecendo o meu coração. Estou com o coração endurecido. Para onde seguir? É importante nós estarmos constantemente buscando a face de Deus. Nós não somos donos da vida. Nós não somos senhor da nossa vida. Nós não podemos pegar o lugar que é de Deus. Nós não podemos andar desgarrados de Deus, tomando as nossas próprias decisões da maneira que nós queremos. Fomos chamados para participar das batalhas de Deus. Muito mais do que só a nossa vida. Deus sabe que nós precisamos de coisas aqui na terra. Mas nós precisamos reconhecer a Deus como nosso Senhor. Nós precisamos reconhecer que a guerra pertence ao Senhor. Então, quando esse Senhor se apresenta, parecia que Josué, que ia fazer a invasão, se apresenta ao Senhor, dizendo que essa guerra é minha. O exército de Deus tem todo tipo de força. A força da natureza, nós, anjos, fazem parte do exército de Deus. Deus usa a natureza para cumprir os seus propósitos. Deus usa através do seu poder. Então nós precisamos reconhecer que essa guerra é do Senhor. Ele nos tirou para algo. Josué não foi chamado à toa. Nós temos os nossos afazeres, nós temos as nossas necessidades. Nós podemos colocá-las diante de Deus e devemos, mas não podemos viver só para elas. Nós não podemos esquecer aquele que nos chamou, tem uma trajetória, tem uma incumbência para cada um de nós, tem um caminho que Ele quer que nós sigamos. E nesse caminho Ele nos dá orientação.
Ele vai nos dar orientação, o que nós devemos fazer e como nós devemos fazer. Então Josué pergunta para ele. Ele se ajoelha. Ele ficou prostrado diante desse Senhor. E ele diz, fala, dá as instruções. Mas vamos no versículo 15. No versículo 15 você vai perceber que o Senhor fala algo a mais para Josué. Ele já estava ajoelhado e veja o que ele falou. O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Tire as sandálias dos pés. Eu comentei pela manhã, existem alguns... eu gosto de ter bastante atenção quando falo desses textos, porque muitas vezes as pessoas levam para o literal para nós repetirmos isso. E não foi essa a instrução de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é essa a instrução para os dias de hoje. Tirar sandália dos pés, criar ritos na igreja do Senhor Jesus que venham a se assemelhar a isso. Ainda que possa ter individual uma experiência, não estou tocando em experiência, mas falo de culto público, falo de ensinamento, falo de princípios bíblicos, falo da obra de Cristo, daquilo que Ele deixou para nós. Então, tirar as sandálias dos pés, em momento algum para nós ficarmos repetindo isso como um movimento na igreja mágico, para trazer alguma sorte, para nos trazer alguma conquista financeira, para mudar a nossa vida de alguma forma, com rituais externos, quando você pode tirar as sandálias dos pés, mas você vai tirar essa sandália simbolicamente. Você vai tirar essa impureza simbolicamente. Você não vai simplesmente tirar a sandália dos pés. Você vai derramar o seu coração. Então nós precisamos nos atentar, no meio disso, a princípios. Princípios de Deus para as nossas vidas. Então o anjo disse para ele, prostrar não é suficiente, não. Era necessário ele melhorar a adoração. Quantas vezes nós nos esquecemos de fazer da maneira de Deus, fazemos só da nossa maneira e falamos, olha, não vejo problema nenhum, pode ser feito dessa forma. E nós deixamos de derramar mais o nosso coração, melhorar a nossa adoração. E não são, quando eu falo melhorar a adoração, não é com gestos. Melhorar a adoração é quando nós derramamos mais do nosso ser para Deus e estamos mais disponíveis para Ele. Nós melhoramos, nós largamos os velhos hábitos, nós melhoramos a adoração, nós tiramos as impurezas, as sandálias carregariam a poeira do mundo e para aquele momento ali que representava um local onde o Deus santificou, agora você vai entrar na minha presença, mas sem essas impurezas. Você vai entrar na minha presença, mas tem que ser uma adoração sem coisas do mundo, sem os velhos hábitos. Os nossos velhos hábitos precisam ficar de lado, para trás. Nós precisamos abandonar a maneira como nós pensamos. Precisamos renovar a nossa mente para poder entender e para poder usufruir a verdadeira e a boa vontade de Deus. O pecado do mundo não pode fazer parte mais da sua vida. Não pode mais fazer parte da nossa vida. A poeira do mundo não pode mais contaminar a você. Nós não podemos entrar contaminados na presença de Deus. Nós precisamos ser purificados. Nós precisamos abandonar. Nós precisamos melhorar a nossa adoração. Então pode ser que Deus esteja falando para você. Você precisa melhorar a sua adoração. Quando você estiver diante de mim, tem que ser você completo. Você tem que ter largado os velhos hábitos. Você tem que abandonar o pecado. Você tem que largar essa mente. Não deixe a impureza do mundo contaminar a sua mente. Pagar mal com mal.
Se faz comigo, faço também. Odiar. Nós devemos lavar os pés uns dos outros. Nós devemos tirar, não deixar agarrar o mundo em nós, porque nós andaremos no mundo, nós viveremos nele, mas o mundo não pode fazer mais parte do nosso coração. Ele não pode fazer mais parte dos nossos desejos mais profundos. Ele não pode ser a nossa necessidade. Quanta coisa que nós podemos identificar no mundo, de conforto, de luxo, identificar como sendo coisa boa. E não há problema ter coisas que não são pecado, mas há problema quando aquilo consome o seu coração, quando a sua felicidade está baseada em objetos, quando a sua felicidade está baseada em muitas coisas que não provêm para você colocar no seu coração. Você tem que ter Deus em primeiro lugar na sua vida. Nós precisamos ter o Senhor Jesus em primeiro lugar em nossa vida. Então existem sujeiras que nos levam a adorar, a transformar coisas que poderiam ser boas em pecado. Você, quando come, não tem problema nenhum. Mas a gula, quando você come de uma maneira descontrolada, começa a ir em eventos, e assim é com toda a área da nossa vida. Assim a pessoa também para coisas do casamento. No casamento, sim, mas fora do casamento, não. Coisas que contaminam, que em determinado momento é bom. Ou coisas também que não seriam ruins, como um objeto, ter um carro, qualquer coisa assim. Mas você faz na sua vida, as conquistas são os objetos. Você sonha em ter, você já tem um carro. Você consegue levar a sua família, mas você sonha em ter um outro carro muito mais caro. Você sonha em ter coisas muito mais caras. O sonho da sua vida, aquilo que consome o seu coração. Esteja contente com aquilo que o Senhor tem te dado. Não deixe a impureza da mente, do mundo, contaminar a sua mente. Nós precisamos renovar a nossa mente. Quando você estiver descalço dessas coisas, você poderá começar essa guerra santa. Josué, vamos melhorar a adoração, Josué. Melhora a adoração, que aí você vai poder participar dessa guerra. Esteja comigo. Esteja comigo que eu vou direcionar a sua vida. Nós devemos estar na igreja escolhendo um lado. E eu pergunto para você, quem é o seu general? Quem você quer que seja o seu general? Você quer entrar em Canaã, que era a terra prometida? Você quer entrar para viver eternamente com Deus? Você quer herdar a vida eterna, que a Canaã, hoje para a gente, é a vida eterna. Não dá para contar mentiras em Canaã. Nós não podemos ser mentirosos em Canaã. Nós temos que abandonar, tirar a sandália, melhorar a nossa adoração. Nós não podemos esconder pecados em Canaã. Josué, o povo precisa resolver isso. Nós não podemos esconder pecados em Canaã. Não dá para nós brincarmos de igreja e entrarmos na terra prometida. Não dá para brincar com Deus. De Deus nós não zombamos. Não dá para nós atendermos os desejos da nossa carne e querermos entrar. A porta estará fechada. Se Josué não tira as sandálias, que diz assim, e Josué fez assim. Tire as sandálias dos pés. Abandone a outra vida. Abandone a vida anterior. E você poderá entrar. Você poderá guerrear.
Nós não podemos contemplar a santidade de Deus e simplesmente achar que está tudo bem. Contemplar a santidade de Deus precede o nosso chamado. Contemplar essa santidade, quando eu digo contemplar, é participar dessa santidade, de perceber o que eu tenho que fazer para estar aqui, Senhor. Tu és santo, Senhor. Eu tiro as minhas sandálias. Eu mudo o meu pensamento, Senhor. Eu aceito a tua direção, Senhor. Mas eu quero estar no Santo dos Santos. Eu quero estar na tua presença, Deus. E assim nós podemos continuar uma vida de discipulado. Tire as suas sandálias e veja a santidade de Deus. Tenha uma experiência com Cristo Salvador. Se Cristo salva, salva de quê? Ele muda o meu coração. Tenha uma experiência. Receba aquilo que a igreja vem pregando por séculos. Pregar a Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Tenha essa experiência viva com Cristo e continue essa vida de discipulado. Tenha uma experiência com o Salvador. Muitos obstáculos não são vencidos por não haver um encontro verdadeiro com Cristo. Muitos obstáculos não são vencidos pela falta desse encontro. Não que Cristo não esteja disponível, mas porque nós não tiramos essa sandália. Os obstáculos do pecado, de não confessar os nossos pecados, por nós não nos curvarmos e nós não reconhecermos a autoridade de Cristo na nossa vida, não é à toa que muitos são os que dormem. Participam do culto e da ceia indevidamente. O Senhor te dá uma oportunidade. O Senhor te dá uma oportunidade de participar de maneira digna, arrependido, com os pecados confessados. Por não nos curvarmos e reconhecermos a autoridade de Cristo, alguns obstáculos não saem da nossa vida. Nós não recebemos, às vezes, por completo, a orientação de Jesus. Nós não queremos mudar a mente. Nós, às vezes, diminuímos o efeito do Evangelho. Temos muitas igrejas mortas em filosofias humanas, voltadas para a fama e dinheiro, para a prevaricação. Alimentam a carne dos membros, ao invés de alimentar o espiritual. Começamos a ficar cheios de nós mesmos. Igrejas com membros cheios de si próprios. Membros que engordam dos pensamentos pecaminosos. Não estou falando nenhuma mentira. Iniciam a caminhada, mas se recusam a tirar as sandálias. Não vou tirar. Não podemos ir para o enfrentamento sem reconhecer que estamos lutando com forças malignas. Nós estamos lutando contra o diabo, contra o mundo e a nossa própria carne. Se nós não admitirmos, nós não entendermos isso, que há uma guerra verdadeira, lutar contra essas forças, reconhecer, nós não conseguiremos resistir aos prazeres, porque não são poucos, e às seduções que estão disponíveis. Nós não venceremos o medo. E quando nós somos acusados?
nós não venceremos as acusações. Precisamos confessar os nossos pecados. Nós não venceremos o sentimento de não merecer. Tentaremos até merecer. Só que é uma dívida impagável. Quando nós tiramos a sandália, agora nós podemos continuar a caminhada. Nós podemos enfrentar o terrível obstáculo que estava à frente de Josué. No capítulo 6, no versículo 1, capítulo 6, versículo 1 de Josué. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Uma cidade, Jericó, era uma cidade importante na promessa que eles tinham. Porque era como nós colocássemos como o maior desafio. Vencendo esse desafio, os outros, teoricamente, seriam mais fáceis. Era considerado um grande centro, uma localização estratégica, controlava as principais estradas para o interior. Possuía também um oásis. Quando a gente passou agora por uma crise na parte do coronavírus, do álcool em gel, correto? Pessoas tentando achar, as indústrias não estavam preparadas para a demanda, começamos a ter uma alta de preço e as indústrias começaram a se preparar, mas tivemos ali uma crise, né? Nesse período aqui, a água era valiosa, você tem que imaginar como se fosse isso. Quem tivesse álcool gel estava virando até, o pessoal estava roubando álcool gel, né? Roubaram, perdia, deixava cair, as pessoas nem avisavam, né? De tanto que queriam o álcool gel, né? Então o álcool gel virou algo que estava todo mundo tentando comprar. A água ali também era muito valiosa para aquele período, para quem tinha. E Jericó era este lugar, fortificada com altos e largos muros. Agora, Josué está diante de um obstáculo que ele não poderia passar. Conquistar essa cidade daria força e vigor a Israel. Nós, quando executamos uma tarefa mais difícil, normalmente nos dá ânimo para as demais. Matamos a mais difícil, conseguimos concluir a mais difícil. As outras, nós podemos pensar assim, é mais tranquilo, né? Agora, a fama de Israel transcendeu o Egito. Eles viram o povo passar a seco pelo mar. O milagre da libertação de Deus estava diante dos olhos do mundo, todos ali contemplando. Há uma muralha intransponível também entre o homem e a vida eterna. Da mesma maneira que Jericó era essa muralha, tinha essa muralha, nós podemos entender que também existe uma muralha intransponível entre o homem e a vida eterna. Mas nós precisamos nos lembrar que tem alguém que nos leva a essa vitória. Ela é intransponível ao homem. Ele não pode ultrapassar, ele não consegue chegar. O mundo aperta o cerco para não alcançarmos a salvação do Senhor. Não podemos negociar nossos princípios para chegar na terra prometida. As vidas não estão acima da santidade de Deus. Eu quero explicar isso. As vidas não estão acima da santidade de Deus. Que é óbvio que Jesus veio
por causa do mundo, por causa das pessoas, para salvar as pessoas. Mas não é salvar em detrimento da santidade. Nós não podemos, por causa que estamos querendo mostrar um valor pela vida, colocar a vida das pessoas acima da santidade de Deus. Nós precisamos levar essas vidas a estar diante dessa santidade de Deus, contemplar essa santidade de Deus e estar presente, estar de frente com Deus sem as sandálias. Os portões fechados e a cidade representam um obstáculo para tomar posse do que foi divinamente ordenado. Então, tinha portões fechados, a cidade estava fechada, ninguém entrava nem saía. Era um obstáculo para conseguir aquilo que foi divinamente ordenado. Em Josué 2, capítulo 2, versículo 7, Josué 2, versículo 7. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Então nós vemos que o portão foi fechado. Jericó recusou-se a ouvir a mensagem de Israel. O êxodo, a travessia do Mar Vermelho, o Rio Jordão e as vitórias militares. O mundo se recusa a abrir mão de seus tesouros, do seu jeito de viver. É comum. O mundo rejeita. O mundo sempre será um grande obstáculo a ser vencido. Nós não podemos ser ingênuos nisso. Que o mundo tem uma barreira. E sempre será esse obstáculo. Um grande obstáculo que nós temos a ser, para vencer. Um grande obstáculo a ser vencido. Mas ele não pode ser barreira. A natureza não pode ser barreira para o que foi divinamente ordenado. O mar se abrirá. Se o mar se abriu, se o rio se abriu, os portões também devem ser abertos. Esses obstáculos, eles devem ser vencidos. E será vencido com quem? Com a ajuda desse grande general. Alguns são fechados para ouvir a palavra de Deus. E é o que nós falamos aqui e pedimos. Não fique com eles. Não feche o seu coração. Legalização de drogas. Aprovação do aborto e comemoração do aborto. Indústria do sexo, da sensualidade, TV, filmes, novelas. Apologia à bebida, libertinagem, por aí vai. Desvalorização da família. O mundo está nesse estado. E nós devemos ser aqueles que são sal da terra, a luz do mundo, colocado de maneira que a palavra de Deus se reflita para todos aqueles que estão na terra, para que possamos servir de guias para todos aqueles que querem. Então, no capítulo 6, versículo 2 de Josué, então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Com base na graça de Deus, com base na graça, né, Deus deu a terra a Israel. E nós somos salvos pela graça. É uma dádiva de Deus. Saber o que Deus fez nos ajuda a avançar para a vitória. Nossos medos, nossos desejos, o reconhecimento de quem nos deu a vitória fará diferença na caminhada. Nós temos
nesse momento, quando está de frente para Jericó, obstáculos físicos, muro e pessoas. O muro era o que impedia a entrada. O rei e seus valentes já estão rendidos, eles já estão derrotados. Eles estavam com medo. Eles já foram entregues. Já não tem poder sobre Israel. O valente já foi amarrado. Jesus Cristo já conquistou para nós a salvação. Venceu o mundo e o diabo. Nós só precisamos reivindicar a vitória. Declararmos a vitória em Cristo Jesus. Reconhecermos, aceitarmos. Proclamarmos Deus, Jesus Cristo como nosso Senhor. Proclamarmos Jesus Cristo como nosso Salvador. Do outro lado, podemos dizer que Satanás já estava derrotado e tentava usar o muro para desanimar o povo. Então, existem obstáculos que, na perspectiva de Satanás, é para nos desanimar. Que nos impedem também, às vezes, de vencer o pecado. Existem obstáculos que são colocados na nossa frente, nós podemos desanimar. Obstáculos estes que fazem a vitória parecer impossível. Não só parecer, como ser impossível. Obstáculos grandiosos. E eu já tenho o Evangelho como sendo dessa maneira. Satanás e suas hostes são impotentes diante de Cristo e de sua igreja. Diante de Cristo e de sua igreja, Satanás é impotente. Em Mateus 12, versículo 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Só então saqueará a casa dele. Jesus Cristo é aquele que derrotou o valente. É aquele quem nos auxilia nessas barreiras, nesses obstáculos que dificultam nós vencermos o pecado, nós mudarmos, nós caminharmos para Canaã. Então agora vem um dos momentos mais importantes. Se eu tenho obstáculos, eu tenho dificuldades, eu tenho um caminho para seguir, eu tenho um lugar para ir. E agora o que fazer? O Senhor está na minha frente. Jesus Cristo está querendo mudar a sua vida. Jesus Cristo quer animar você que já caminha com Ele e quer salvar aquele que ainda não caminha. Talvez nunca quis, talvez está indeciso, talvez sempre passeou na igreja, é simpatizante, mas Jesus Cristo nos dá instruções. Nós vamos voltar no texto de Josué, no capítulo 6. Do versículo 3 ao 5. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. A importância da obediência para se apossar das promessas de Deus, da terra prometida.
o que tem nessa estratégia? A estratégia, basicamente, é a consagração do povo. O povo precisava se consagrar. Uma estratégia inusitada, surpreendente e sem lógica militar. Como assim? Ficar dando volta no muro? Eu vou ficar dando volta no muro? Primeiro dia, segundo dia, na cidade, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, tocando o chifre de carneiro, a trombeta, e no último dia eu vou gritar, vou rodar mais 7 vezes nessa cidade e vou gritar. Algumas lutas e obstáculos exigem simplesmente a obediência e a consagração. Precisamos avançar. E às vezes nós tentamos, por métodos humanos, não vou mudar. Eu pago mal com mal. Eu não consigo perdoar. Os frutos do Espírito estão longe de mim. Eu sou cristão, mas quero manter a mesma mente humana em mim. Uma mente vingativa, que só sabe cobrar, não tem misericórdia nenhuma, não lava os pés, não serve, não é um ganho. Claro que nós teremos momentos em que agiremos mal. Isso vai acontecer. Mas isso não pode ser nós. Nós não podemos ser isso. Isso não pode fazer parte da maior de todas as nossas decisões. Nós não podemos a todo momento ser assim, prepotentes, arrogantes, pagando mal com mal, sem perdoar, sempre querendo que as pessoas peçam perdão, não sendo misericordioso, não entendendo os mais fracos, não entendendo aqueles que precisam você perdoar 70 vezes 7, amar aos inimigos. Devemos tomar conhecimento do que Deus disse. Quais foram as instruções de Jesus? Crer naquilo que Deus disse e agir de acordo. Quando nos aproximamos de Deus, as trevas tremem. No entanto, haverá resistência. Não foi assim? Do outro lado, estava todo mundo tremendo. O rei também já tinha sido entregue. Os valentes já eram covardes. Mas a resistência. Também teremos atitudes e escolhas que o mundo não compreende. Maior honestidade, ou honestidade para aquele que não era. Arrependimento. Perdoar e amar os inimigos. Não amar o dinheiro. Orar pelos que nos perseguem. Não ser desonesto. Não participar de determinadas piadas ou conversas. Seriedade. Oferecer a outra face quando alguém te bater em uma. Oferece a outra face. Fugir de algumas conversas. Ofertar para a obra de Deus vai escandalizar. Abrir mão, às vezes, de coisas até lícitas, por amor a Deus. Coisas que as pessoas não entendem. Por exemplo, esse povo colocou tanta pressão em nós e vão ficar aqui rodeando a cidade como doidos. Agora eu vejo que eles não sabem de guerra. Imagine a situação, você até estava com medo do povo, mas o povo, a estratégia é ficar rodeando ali. E você naquele muro, poxa, desse jeito, estou bem, estou aqui dentro, estou no muro. Se eles continuarem com essa guerra aí, só rodeando, estou protegido. Eles nunca vão avançar. Mas era um avanço espiritual.
Era um avanço de abandonar a velha natureza. Um avanço de consagração ao Senhor. Um avanço de eu estou indo para a terra prometida. E é a mesma coisa que nós fazemos hoje. É um avanço de nós estamos salvos em Cristo Jesus. Ainda que perdendo todas as nossas coisas, que vai na contramão do mundo. Ainda que nós, por sermos fiéis a Deus, estamos sendo presos por aquilo que nós pregamos. Mas eu avanço em Cristo Jesus para Jerusalém celestial, para a vida eterna. Eu estou avançando em deixar de pecar, em pensar mais parecido com Deus. Eu estou mais parecido com Jesus Cristo. Estou avançando. O diabo não vê isso como algo bom. As pessoas podem não entender. Então eles não sabem de guerra. Talvez muitos debochando deles, por causa do proceder deles. Então qual é o proceder? Eu ficar rodeando hoje? Não, é aquilo que vai na contramão. Quando a pessoa fala uma coisa e você dá uma palavra diferente, a sua mente está renovada. Você tem olhos espirituais para enxergar o que é mais alto. O diabo até sabia que o Senhor estava indo contra ele, não queria que eles adorassem, mas ao mesmo tempo cega as pessoas da cidade de Jericó e faz com que eles mantenham um obstáculo para o povo de Deus. E eles não se arrependem, quase todos não se arrependem. Não haverá juízo. Não precisa se arrepender, é assim que eles pensam. Igreja, pare de avançar. Veja quanto sofrimento é este obstáculo. Não há obstáculos que impeçam, que podem impedir a força de Deus. Todos nós enfrentamos ou enfrentaremos obstáculos impossíveis de serem vencidos. Todos nós. E nós podemos pensar, o que adianta servir a Deus? Qual a vantagem de fazer isso? E muitos, o mundo, quando nós não mudamos, pensam, para que fazer dessa forma? Não faz sentido. Seja feliz. Viva a sua vida. Aproveite. Você tem pouco tempo de vida. Separe, case, traia, minta. More junto, mate. Se corte, se divirta, beba, fume. Use drogas. Ou use moderado, essa que pode. Tenha sensações. Aproveite. Aproveite o dinheiro. Aproveite a mentira. Aproveite essa vida. Aproveite a sua juventude desta maneira. O mundo não entende e tenta criar esses obstáculos. E eles estão lá para poder nos seduzir, para poder pegar aquilo que Deus tem para a nossa vida. E qual é a ordem de Deus? Marche, se consagre, continue se consagrando no meio disso tudo, que esse muro cairá. Continue servindo a Deus. Continue crendo nas promessas. O muro cairá. Aquele que não servia, sirva a Deus, que esse muro cairá. Mas é impossível. Está muito difícil. Não consigo ultrapassar essas barreiras e esses obstáculos. E qual é a orientação de Deus? Consagre-se e marche.
separe-te para mim. Separe-te para Deus. Deus está falando que o muro cairá. Continue marchando da maneira que eu falei para marchar. Faça o que eu te orientei a fazer. Faça aquilo que eu estou te ordenando. Consagre-se mais. Que o mundo continue na imundícia e o santo se torne mais santo. Torne-se mais santo. Não desvie da minha palavra nem para a direita nem para a esquerda. Confie em mim. O muro será despedaçado. As cadeias cairão. Não há nada que eu não possa vencer. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. No capítulo 6 ainda, versículos 6 e 7, nós vemos que Josué agora apresenta a instrução para o povo. Ele recebe a instrução de Deus e agora ele apresenta para o povo. Josué, que estava ali diante de Jericó, recebe de Deus a instrução. Capítulo 6, versículo 6. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: avancem e rodeiem a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Josué passa a instrução sem sentido para o povo. Ele passa uma instrução teoricamente sem sentido para o povo. Ele enfrenta a lógica que é oposta ao mundo. Então, as nossas instruções vão ser opostas, vão se contrariar com o mundo. E o que isso exigiu de Josué? Eu vou lembrar algo que tem no capítulo 1 de Josué. No capítulo 1 de Josué, algo bem conhecido, citei pela manhã, mas vou ler aqui. No versículo 6, diz assim: ser forte e corajoso. A primeira instrução de Deus no seu comissionamento. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Ou seja, para passar as instruções de Deus, exigiu de Josué que ele fosse forte e corajoso. Exigiu que ele tivesse coragem para falar algo que não fazia sentido. Exigiu força dele. Não é fácil fazer tudo o que Deus nos manda fazer. Fazer tudo como ele exige de nós, como ele pede a nós, exige de nós coragem. Povo de Deus, sejam fortes e corajosos, para que não fique de pé nenhuma muralha colocada para testar a sua fé. Não desanimem. A arca é mencionada na frente por representar a presença de Deus. Ele é o rei, ele vai na frente. Então Deus ele foi minucioso nas suas ordens. Ele foi detalhista. Deus foi minucioso naquilo que ele falou. Não vou ler, mas do versículo 8 ao 14, mostra que as ordens foram executadas conforme ele falou. Deus foi minucioso e as ordens foram executadas. Diferente do que aconteceu com a geração anterior, eles tiveram coragem de ouvir as instruções e seguir. Isso ensina ao líder que vale a pena se manter firme. Muitos, ainda que nós tenhamos um número também grande de pessoas que não ouvirão, mas muitos serão salvos pela firmeza que nós temos. Então essa instrução vale para o líder, vale para o pai de família, vale para você, pai, que está educando o seu filho, para a mãe que está educando o filho,
para educar na lei do Senhor, para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Seja firme para salvar a sua família. Seja firme na sua casa, seja firme em andar com o Senhor, para que a sua casa tenha um verdadeiro líder. Um pai, sim, mas um líder no Senhor. Um pai cristão, uma mãe cristã, que direciona nos caminhos de Deus. Ainda que pareça que a maioria não está dando ouvidos, não transforme e não mude a palavra de Deus. Não podemos ser mercadores daquilo que Cristo nos deu, da fé. Não podemos desistir de crer no poder do Evangelho de Cristo para abrir os olhos e quebrar as correntes do pecado. Nós precisamos pregar, fazer aquilo que Deus nos manda. O quanto vale não recuar, é ter vidas salvas, é ter a nossa família aos pés do Senhor, é ter a tua vida aos pés do Senhor. Sabemos que não são poucos que vivem no engano e que fazem maquiagem do Evangelho de Cristo, por parecer loucura, mas por mais louco, aos que são chamados, é poder de Deus. O exército santo marcha numa procissão solene, os 7 sacerdotes tocando as trombetas, os homens armados, mudos como uma pedra, durante 6 dias sem falar nada. Ordens detalhadas que o povo deveria seguir. Poderíamos dizer qual o problema de eu falar, de eu fazer isso? Deixarei de consagrar só porque eu não converso? Se eu tocar um instrumento, cantar, devemos lembrar que é do jeito de Deus. Obstáculos intransponíveis só se vencem através da obediência. Esta pode ser a chave do obstáculo que pode estar impedindo você. E a arca no meio deles mostrava a presença de Deus. E era quem estava fazendo. O que Deus estava fazendo, quem estava fazendo. A batalha era de Deus, não era uma batalha humana. A batalha pela sua salvação é uma batalha que Deus, que Jesus Cristo venceu por você. Basta você ser obediente à palavra dele, ouvir as instruções dele. O povo naquele momento ali então estava andando com Deus. E as pessoas vendo ali, diante daquela muralha, o que esse povo está fazendo? Está guerreando a guerra de Deus, se consagrando a Deus. Jesus está no meio da sua igreja, no meio das nossas perseguições. Jesus é quem derruba o obstáculo que está à sua frente. Nos mostra o quanto é importante essa presença em nossas batalhas. Precisamos manter a nossa vida na presença de Cristo. A igreja possui um general presente. E esse general nos consagra a poder continuar. E o que acontece quando nós obedecemos? O que acontece? No 7º dia, rodeiam 7 vezes a cidade e ao som das trombetas gritaram conforme o Senhor ordenou. E o muro inteiro caiu pelo poder de Deus. A obediência derrubará os obstáculos que nós enfrentamos. Deus declarou o seu juízo sobre Jericó por causa do seu povo, que recusou a crer nele. Não podia existir nada, nem ninguém que viesse a contaminar o povo. Ouro, prata, utensílios deveriam ir para o tesouro do Senhor. E a maioria de Jericó se recusou a ouvir o Senhor. Mas no meio do juízo, nós temos também a misericórdia. Porque diz que Raabe, a prostituta, que eu mencionei de manhã, foi lembrada, que escondeu os mensageiros e ela foi salva. Naquela cidade, Raabe foi a única que reconheceu o Senhor. Mas mesmo diante de pessoas com grandes pecados, se nós reconhecermos esse Senhor, ele muda a nossa história. E Deus tem mudado a sua história. E ele está diante de você para vencer essa batalha, trazendo para você a vitória, trazendo para você o livramento. Nós precisamos somente nos consagrar. Consagre-se ao Senhor e você terá esse obstáculo totalmente destruído na sua vida.
que você possa honrar, agradecer a Deus, que você possa louvar o nome dEle, que você possa engrandecer o nome do Senhor Jesus, que você possa dizer: Senhor, eu quero me consagrar mais a Ti, Senhor. Eu quero estar na Tua presença, Deus. Eu quero, Senhor, colocar essas muralhas, Senhor, esses obstáculos, ó Deus, diante de Ti, Senhor. Eu coloco, Deus, a minha vida, Senhor, eu coloco os meus filhos, Senhor. Eu quero tão somente, ó Deus, ouvir a Tua palavra e não desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. Eu quero andar segundo os Seus preceitos, Deus. Senhor, me ajuda, Deus. Me dê força, Senhor. Me dê força para procurar a igreja, Senhor. Me dê força, Deus, para estar ouvindo as orientações, Senhor, de quem o Senhor coloca na igreja, do pastor, Deus, para poder me orientar, Senhor, para poder ter uma vida plena, Senhor. Que eu seja orientado na Tua palavra, Deus. Que eu receba, Deus, instruções diretamente de Ti, Senhor. Que eu valorize, ó Senhor, a Tua palavra, Deus. Que eu valorize, Deus, aquilo que está no Teu coração, Senhor. Ó Deus, nós Te agradecemos, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, entoar esse louvor, Senhor, em agradecimento a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Leva-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer Teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer Teu coração. Grande é o Teu amor. Grande é Teu amor. Grande é o Teu amor por mim. Grande é Teu amor. Grande é Teu amor por mim. Grande é Teu amor. Leva-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer Teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer Teu coração.
Senhor. Obrigada, Deus, pela tua palavra, Senhor. Obrigada, Deus, por ter falado com teus filhos, Deus. Senhor, obrigada por tudo que o Senhor tem feito e que há de fazer, Senhor, no meio do teu povo, Pai. Nos despedimos, Senhor, debaixo da tua proteção, Deus, e com o coração, Senhor, disposto, Deus, a te adorar todo sempre, Pai. Tenha uma semana abençoada, meus queridos, né, que possa ter uma semana renovadora na presença do Espírito Santo. Amém.